Olá, bom dia. Estamos aqui com o programa Cidade Aberta, hoje recebendo aqui o engenheiro Jorge Francisco Rodrigues, engenheiro de segurança do trabalho, professor de pós-graduação, perito judicial e também especialista em e-social. Jorge, bom dia, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu já vou começar logo perguntando o que é esse e-social. Bom dia, Ney. Bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, o e-social é um projeto do governo federal que unifica todas as informações administrativas de caráter previdenciário, trabalhista e tributário. Mas já está em vigor? Ainda vem? Como é que vai ser essa questão? Bom, o e-social já é uma realidade nacional. Ele já está em vigor desde janeiro de 2018 para aquelas empresas com faturamento superior a 78 milhões no ano de 2016. Na verdade, foi criado 3 grupos. O grupo de empresas com faturamento superior a 78 milhões no ano de 2016, as empresas com faturamento inferior a 78 milhões em 2016, são do segundo grupo, e o terceiro grupo, as empresas que são os órgãos públicos, que entrarão em vigor em janeiro de 2019. Em julho de 2018, começou agora as empresas do segundo grupo, que são as empresas com faturamento inferior a 78 milhões. Tá, agora, para mim poder traduzir essa questão, o que é que muda na prática, no dia a dia, dentro da minha empresa, enquanto empregador, o que eu vou ter que fazer diferente? Na verdade, o que muda é a cultura da empresa, a maneira de estar disponibilizando as informações no tempo real, no tempo em que elas acontecem. Hoje existe uma série de obrigações que as empresas devem disponibilizar por diversos órgãos das entidades federativas, o Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência Social, Receita Federal, Caixa Econômica Federal, através do Conselho Curador do FGTS. Então, todas essas informações, agora com o e-social, vão estar disponibilizadas em um canal único, né, através de um repositório nacional que nós chamamos de e-social. Então, essas informações vão estar disponibilizadas, distribuídas para esses diversos órgãos. Ao invés de a empresa encaminhar as informações diretamente para esses órgãos, ela vai disponibilizar no sistema, através desse repositório nacional, e essas empresas, então, vão lá buscar as informações de suas competências. Ou seja, eu contrato um funcionário hoje aqui e eu já tenho que cadastrá-lo, então, no e-social. Na verdade, você tem que cadastrar o funcionário antes da sua admissão. Um dia anterior, ele já deve estar com toda a documentação regulamentada, regularizada dentro do e-social. No dia seguinte, não tem nenhuma pendência mais para que o sistema aceite esse funcionário como empregado. Vamos lá, eu estou contratando um rapaz, eu vou trazer o meu exame médico amanhã, ele já pode começar a trabalhar hoje? Não pode. Quando vai cadastrar no sistema, o empregado, não pode existir nenhuma pendência. O atestado de saúde ocupacional, que vai realmente atestar se ele está apto ou não para o trabalho, tem que acontecer antes da sua admissão. Eu não posso contratar um funcionário e depois descobrir que ele está inapto para o trabalho. Se eu já contratei, como é que eu vou fazer agora? Com o e-social, isso não tem mais como acontecer. É preciso que toda a documentação esteja devidamente regulamentada antes da sua admissão. Ou seja, acabou o jeitinho. Acabou o jeitinho brasileiro, deixar para depois. Ou você pegar a carteira de trabalho, né, do empregado, entregar para o contador, ele colocar na gaveta e deixar lá passar um determinado tempo que você já está trabalhando e depois fazer o registro desse funcionário. Hoje não tem mais esse jeitinho. Você tem que estar com toda a documentação regularizada antes da sua admissão. A vantagem para o funcionário disso, qual que é? A questão da segurança? Eu diria que o e-social ele vai trazer vantagem não só para o funcionário, como para o empregador e para o governo. Para o empregado, ele vai ter os seus direitos garantidos, seus direitos sociais. E para a empresa vai diminuir a burocracia, para o governo vai aumentar a arrecadação sem criar nenhum tributo adicional, apenas diminuindo a sonegação fiscal. Mas, no caso, para
tudo ele vai ser taxado. Então, se aumenta a arrecadação, obviamente que vai ter que sair de algum lugar. Exatamente. Então, o governo ele quer saber exatamente isso. Quando você cadastra no sistema, né, uma rubrica, essa rubrica ela vai gerar, né, um tributo e o governo automaticamente já está sabendo, né, sobre esse imposto que vai ser gerado através da DCTF Web. Então, pelo que eu estou entendendo, eu preciso cadastrar o funcionário, inclusive com questão de horário de trabalho, tudo certinho. Não só o horário de trabalho, como também o ambiente de trabalho. Ter que ser feito um mapeamento do ambiente de trabalho, sobre as condições de trabalho, os riscos existentes no ambiente de trabalho, para que depois, lá na frente, a gente possa, então, tributar, ou melhor dizendo, pode gerar uma rubrica, por exemplo, de uma insalubridade, de uma periculosidade, ou até mesmo de uma aposentadoria especial. Obviamente, se eu não tiver, eu enquanto empresa, não tiver com tudo dentro dos conformes, eu não consigo sequer contratar o funcionário. Não, o próprio sistema, ele não permite, né, você registrar aquela informação, até porque essas informações são validadas pelo sistema, são emitidas através de arquivos em formato XML, existe lá um layout, todas essas informações são organizadas de forma lógica. Então é feito sempre uma comparação com as informações que foram enviadas previamente. Qualquer irregularidade, o sistema vai acusar. Inclusive, por exemplo, o salário também tem que estar ali. Tudo vai estar dentro desse sistema. Não tem mais como fugir dessa realidade. E não tem acordo por fora. Não existe mais o jeitinho brasileiro. Né? Infelizmente ou felizmente, eu diria até felizmente, que agora todo mundo vai ter que fazer a coisa certa. Perfeito. Nós voltamos a falar sobre o E-Social daqui a pouco. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. O programa Cidade Aberta já está de volta. Hoje nós estamos aqui com o engenheiro Jorge Francisco Rodrigues e falando sobre o E-Social. Jorge, no bloco anterior, nós falamos sobre essa verdadeira mudança do E-Social. Agora, a pergunta que não quer calar, e quem eventualmente tentar dar um jeitinho, como é que vai ser a fiscalização disso? Bom, o que acontece é o seguinte, com o E-Social, a fiscalização vai ser eletrônica, evidentemente não dispensando a fiscalização física. Qualquer irregularidade que aconteça, que seja acusada através do sistema, vai haver então uma fiscalização física, que o fiscal vai até o local de trabalho e verificar realmente o que está errado dentro da empresa. No caso da fiscalização eletrônica, a multa é eletrônica, fiscal eletrônico, vai ser emitido o DARF quando houver qualquer irregularidade que seja acusada no sistema. Então é automático. Porém, inicialmente, com a adaptação do E-Social, ainda não existe nenhuma possibilidade de estar emitindo essas multas. Essas multas vão ser automáticas? Essas multas vão ser automáticas. Ou seja, eu tentei entrar com um funcionário, faltando alguma coisa ou não dando um benefício que ele teria direito, eu já sou multado. Você já é multado. O sistema, na verdade, quando ele faz a validação ou não, ele vai te dar um feedback dessa informação, o que é que está errado. E você, então, vai ter que entrar com a informação correta para que o sistema aceite. E vai gerar uma multa eletrônica, evidentemente. E no caso, por exemplo, a própria folha de pagamento, pelo que eu estou entendendo, ela vai passar também pelo E-Social. Sim, uma das etapas do E-Social é a folha de pagamento. Eu diria até que é a mais importante, que vai mais dar trabalho no departamento de pessoal. Mas e ela vai dar mais trabalho por quê? Porque o número de informações é muito grande, o número de informações. Eu diria que 76% de todas as informações que vão estar disponibilizadas no sistema são decorrentes da folha de pagamento. 16% da área de segurança e saúde no trabalho e o restante seria das áreas contábeis e da área fiscal. Vamos dizer, eu tenho um ambiente que ele tem um grau de insalubridade. Eu não estou pagando isso ao funcionário. O que acontece? Emite a folha de pagamento com esse valor a mais ou bloqueia?
Na verdade é o seguinte, qualquer incompatibilidade que ocorra no sistema, você vai ter problema na hora, o sistema simplesmente não vai emitir a folha de pagamento, porque houve uma incompatibilidade. Se você cadastrou um ambiente como insalubre e não gerou lá na folha de pagamento o valor da insalubridade, a folha de pagamento não será lançada. Trocando em miúdos, o rapaz está trabalhando numa questão insalubre, mas eu não estou pagando, então não gera folha de pagamento. Não gera porque houve uma incompatibilidade mas não de informação no sistema. Mas aí não gera folha de pagamento só dele? Não, de toda a empresa. Se você tiver 300 funcionários dentro de uma empresa e tiver um problema com um funcionário, você vai ter problema de gerar folha de pagamento de todos os funcionários. Por causa de um? Por causa de um funcionário. Questão de férias, por exemplo. Então não vai poder mais. Hoje o normal, não vou nem dizer que é normal, mas hoje é permitido acumular-se 2 períodos de férias, né? A partir daí, então, pelo jeito, não vai poder mais. Não, aquilo que o E-Social, na verdade, ele não muda a legislação. Sim. A legislação continua como estava. Então, todos aqueles prazos que já foram previamente estabelecidos através da legislação, no E-Social vai continuar. E se houver qualquer descumprimento, vai haver, então, a compatibilidade do sistema, aquela informação não vai ser validada e a gente não vai conseguir processar. Então, por exemplo, essa questão até aí permanece como está na lei. Exatamente. Aqueles prazos que estão estabelecidos na lei para o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias e fiscais continuam valendo no E-Social. Tá. Essa questão que é prática de muitos funcionários, olha, está vencendo as minhas férias. Eu desejo o abono pecuniário, ou seja, eu vendo 10 dias e os outros 20 eu tiro 10 agora e mais 10 no fim do ano. Na verdade, você vai ter que cadastrar no sistema, né, todas as férias, né, de todos os seus funcionários, para que no momento oportuno que elas forem retiradas, o sistema então vai aceitar. Tem que ser cadastrado previamente. Não dá mais para fazer aquele jeitinho, né? De uma hora para outra você vai lá e tira suas férias do jeito que você achar melhor. Hoje não tem mais como. Eu já vou ter que prever, tipo no começo do ano eu faço uma previsão de todo mundo. Exatamente. Você vai ter que cadastrar no sistema todas as férias de seus funcionários. Então isso vale também para, por exemplo, eu tenho funcionário que reveza. Uma semana de manhã, uma semana à tarde. Porque são 2, cada um faz. Então, eu vou ter que já alimentar o sistema também com essa informação. Exatamente. Você tem que informar o sistema, né, porque o sistema ele não é inteligente. Então, você tem que informar o sistema sobre as alterações que vão acontecer para que, na hora, ele não gere incompatibilidade. Porque se gerar incompatibilidade, a empresa toda está complicada. Além de gerar uma multa para o empregador. E no caso da multa é o fiscal eletrônico. Se for a multa presencial, é quem? Ministério do Trabalho? Na verdade, depende. Se essa incompatibilidade for decorrente de informações trabalhistas, é o Ministério do Trabalho. Se for previdenciário, é o Ministério da Previdência. Se for relativo ao Fundo de Garantia, é a Caixa Econômica Federal. Perfeito. Nós vamos voltar a falar sobre o E-Social daqui a pouquinho, depois do intervalo. O programa Cidade Aberta já está de volta, hoje conversando aqui com o Jorge Francisco Rodrigues e estamos tendo uma verdadeira aula sobre o E-Social. Jorge, ao que parece, o funcionário está, vamos dizer assim, o empregado é que está levando a maior vantagem. Vai acabar aquele negócio de, nossa, estava querendo aposentar, chego lá e descubro que não foi depositado o fundo de garantia. Lá acabou então. Na verdade é o seguinte, agora com o E-Social, todas as informações elas vão ficar registradas lá por um período de 30 anos. Qualquer informação que você necessitar para adquirir algum tipo de benefício, seja junto à Previdência Social ou seja uma aposentadoria especial, você vai ter esse tempo lá registrado no E-Social. O que hoje é muito difícil, acontece na grande maioria das vezes, você vai reconhecer um tempo de serviço numa empresa que não existe mais. Às vezes você perdeu a carteira de trabalho, não tem como validar esse tempo.
e tem essa dificuldade. Com o e-social, isso já não vai mais acontecer. Será que a tendência não é também diminuir o número de documentos? Porque, por exemplo, se eu não preciso mais da carteira de trabalho, se está tudo no e-social, para que eu vou ter carteira de trabalho? Na verdade, todos esses documentos, eles vão, paulatinamente, né, gradativamente, eles vão ser extintos da maneira que são concebidos hoje, porque vai estar tudo no meio eletrônico. A carteira de trabalho, CAGED, com RAIS, como, por exemplo, MANAD, né, GFIP, né, todas essas obrigações, elas deixarão de existir da maneira que são feitas hoje, no meio físico, e passarão a existir no meio magnético, meio eletrônico. Então, esses documentos, essa papelada toda, elas vão ser eliminadas gradativamente. Agora, por exemplo, nós estamos falando dos funcionários. Eu preciso de um ajuste aqui em alguma coisa da TV, vou contratar um eletricista. Como é que faz? Vou ter que registrá-lo também no e-social? Sim. No e-social vai ser registrado tanto os empregados, empregadores, prestadores de serviço, tomadores de serviço, inclusive o próprio estagiário vai ser registrado, ou melhor dizendo, vai estar lá dentro do sistema. Então, se você toma um serviço, né, gerou aí um tributo, você vai estar lá no e-social através da DCTF Web, ou melhor dizendo, primeiro pela EFD Reinf, né, ela vai então recolher, calcular esse tributo, indo para a DCTF Web, e que vai ser lançado então o DARF. Então todo serviço que você contratar tem que estar cadastrado no e-social, tanto aquele que presta serviço, como aquele que toma o serviço. Mesmo que esse serviço for por 3 dias? Mesmo que seja por 3 dias, tem que estar registrado no sistema. Mesmo que seja por um período aí de 2 horas, você vai ter que registrar no e-social, porque o governo quer saber, né, todos os impostos devidos, né, para o recolhimento devido. Agora, no caso do estagiário, se for um estágio sem remuneração? Mesmo sem remuneração, nós chamamos isso de trabalhador sem vínculo empregatício. Sim. Não só o estagiário, como também aqueles diretores de empresa que não têm vínculo empregatício, eles também vão estar dentro do e-social. Mas, então, obviamente que só não vai ter o recolhimento do tributo. Sim. Porque se ele não recebe... Se ele não recebe, não tem recolhimento do tributo, mas ele vai estar dentro do sistema. Então, pelo que eu estou entendendo, toda e qualquer empresa vai ter que ter lá um quartinho de eletrônica e um profissional de TI. Na verdade, eu diria que as empresas de porte maior, né, elas vão ter que contratar um profissional para estar dando uma assessoria, né, não só de TI, como também na área contábil, na área de segurança e saúde no trabalho. Para as empresas de pequeno porte, micro e pequeno empreendedor individual, elas vão ter um sistema simplificado no e-social. Portanto, isso é como uma garantia constitucional. A própria Constituição prevê isso, que deve dar um tratamento diferenciado às pequenas e médias empresas. Agora, no caso, para que essas mudanças todas sejam colocadas em tela, eu acredito que cursos já devem estar acontecendo, né? Ah, sim, já tem vários cursos que estão sendo realizados nas capitais, principalmente. No interior também está acontecendo alguns cursos. Nós estamos fazendo aí a divulgação, né, dessas informações, porque ainda nós temos um grande número de pessoas que estão desinformadas em relação a esse novo sistema, essa nova sistemática de informação no relacionamento empresa, governo e trabalhador. A gente não tem dúvida que o e-social veio para ficar, mas ele ainda pode sofrer algumas adequações, não pode? Assim, no decorrer do tempo, como é uma coisa nova, né, tudo que é novo tem seu período de adaptação, né, e algumas arestas que tem que acertar. Até mesmo a própria legislação. Nós temos mudanças de governo agora e nós não sabemos o que vai acontecer. Mudanças, por exemplo, na legislação trabalhista, vai ter que ser revista a reforma trabalhista, a reforma da Previdência Social, e tudo isso vai gerar um impacto dentro do e-social. Então, quer dizer, pode ser que ele seja adequado. Sim, não resta a menor dúvida. Jamais. Eu acredito que o e-social não tem mais retorno. Pode ser melhorado alguma coisa, pode ser retirado algumas informações, né, no decorrer do tempo, mas o e-social hoje já é
uma realidade. Então é empresa privada e também setor público. Empresa privada e setor público. Todos vão estar envolvidos no E-Social. Perfeito. Jorge, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui mais uma vez e pela, não vou nem dizer complexidade, mas pelo tamanho da tarefa que é, eu acredito que nós vamos ter que voltar outras vezes para falar mais sobre o E-Social. Assim, nós vamos aprender junto. Tem muita coisa ainda para acontecer pela frente aí. Muito obrigado. O programa Cidade Aberta volta na próxima semana. Até lá.